Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do verso 1. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Eu vou ler só esses 3 versículos para a gente fazer uma reflexão, uma meditação. Pretendo depois colocar outros, continuar lendo o livro de Atos e continuar compartilhando, né? Gravando. Então, o escritor do livro de Atos, Lucas, ele apresenta o propósito de que ele estava escrevendo, endereça primeiramente a Teófilo, é o mesmo destinatário do Evangelho de Lucas, também é o destinatário do Atos dos Apóstolos. E ele fala a esse Teófilo, né, que ele está relatando acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Né? Jesus ele ensinava, ele fazia, né? Ele dava o exemplo prático do que ele ensinava. Né? Ele não era diferente da sua prática, do seu ensinamento. Ele ensinava, ele fazia e ele ensinava. E depois, o verso 2, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Jesus escolheu 12 apóstolos, depois no mesmo livro de Atos nós vamos ver aqui o nome de 11 deles, né? Posteriormente vemos o nome de mais um, mas ele agora tem 11, não é? Mas Jesus ele foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Olha, Jesus foi recebido em cima no céu, não é? Ele foi recebido, né? O Salmo 24, ele parece retratar essa volta de Jesus para o céu, não é? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-os, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Então, esse retorno de Jesus ao céu, né, depois de cumprir a sua missão de redenção da humanidade, a sua morte por crucificação, o seu sepultamento, a sua ressurreição, a sua volta ao céu. Antes de voltar ao céu, Jesus deu mandamento aos 12 apóstolos, agora 11, né, que ele havia escolhido. E no verso 3, Lucas prossegue, aos quais, depois de ter padecido, depois de ter sido morto, né, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis. Então, Jesus ele apareceu vivo e com provas infalíveis, provas irrefutáveis, depois de ter padecido, depois de ter sido morto por crucificação e colocado no sepulcro. Ele se apresenta aos seus apóstolos vivo, com provas infalíveis, e nesse intervalo da sua morte até a sua volta para o céu, teve um espaço de 40 dias, e durante esses 40 dias, Jesus já ressuscitado, apareceu algumas vezes aos seus discípulos, apóstolos, aos seus seguidores, né? E falando concernente às coisas do reino de Deus. Ele apresentou vivo com provas infalíveis. Já na antiga aliança, já existia uma lei que até hoje é aplicada, né? Até hoje é aplicada na jurisdição. Na lei de Moisés já tinha essa lei. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se confirma. Então Jesus ele se apresentou vivo para centenas de pessoas. O número exato eram 500, que é aproximadamente 500, né? Nós vamos chegar nesse texto também que diz. Mas e aqueles que estavam mais próximos dele. Então Jesus se apresentou vivo com provas infalíveis, com provas, não importa que se isso aconteceu lá no passado, mas lá no passado a ressurreição de Jesus era irrefutável. Ele estar vivo era algo que centenas de pessoas presenciaram. Não foi 1, 2 testemunhas, mas foram centenas. E por espaço de 40 dias, Jesus aparecia aos seus discípulos, né? Vou parar nesse versículo aqui de número 3, para essa breve reflexão. Então, Lucas está relatando as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar,
depois de padecer a morte de cruz, ele ressuscita, se apresenta vivo com provas irrefutáveis, infalíveis, e no espaço de 40 dias, já ressuscitado, antes de voltar ao céu, ele aparece aos seus discípulos, né? Ele apareceu a 2 deles que seguiam para a aldeia de Emaús. Ele apareceu a Maria Madalena, que ela o confundiu com o jardineiro. Ele apareceu para os discípulos lá no Mar da Galileia, quando eles tentaram pescar a noite inteira e nada apanharam. De manhã Jesus falou para lançar a rede do lado direito. Ele apareceu no cenáculo, onde os discípulos estavam reunidos e Tomé não estava, na ausência de Tomé. Depois ele apresenta também aos demais, a todos os discípulos. Agora Tomé estava junto, e Tomé, que havia duvidado, agora ele vê Jesus ressuscitado e fala: Rei meu e Deus meu. Então, durante o espaço de 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos, né? Então, nós estamos começando a meditar no livro de Atos. Queremos observar os detalhes, né, desse livro tão importante, histórico do Novo Testamento, muito importante. Mas por hoje é isso, né? Jesus, ele se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, provas irrefutáveis. Ele se apresentou a várias testemunhas, e no meio dessas centenas de testemunhas, ele se apresentou especialmente aos seus apóstolos, os principais, os seus discípulos, aqueles que foram escolhidos, né, para dar prosseguimento a esse trabalho que foi inaugurado pelo próprio Senhor Jesus. E essas provas que Jesus nos apresenta, né, são provas que são irrefutáveis, não tem como negar. E guarde também essa última observação aqui: um espaço de 40 dias da sua ressurreição até ele ascender ao céu. Ele aparecia aos seus discípulos já ressuscitado, e Jesus comeu com eles, e Jesus se reuniu com eles, e Jesus os ensinou também. Então, que a bênção de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, e dedica-se à palavra, alimente-se da palavra, que não existe maior poder do que a palavra de Deus, né? O Senhor Jesus, ele é apresentado como o verbo de Deus, como a palavra de Deus. Que a bênção de Deus seja sobre você.